O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, e só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá com uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos, queridas filhas, iniciava cumprimentando vocês, lhes desejando um feliz ano novo. De repente, para alguns ou para muitos, estranho o padre desejar feliz ano novo. Sim, porém, para a nossa igreja, nós que vivemos uma liturgia, nós adentramos agora no ano novo, nesse início do advento. Por quê? Porque o nosso ano litúrgico não é um ano cronológico do tempo, porém é um tempo teológico. Então nós não vivemos o tempo cronológico civil, nós vivemos o tempo teológico da liturgia. Então, por isso, nós estamos nessa nova oportunidade. Ano novo é um ano de oportunidade, onde nós queremos sim o que não fizemos no ano que passou. Por exemplo, quando eu falo de liturgia. No ano que passou, não aproveitamos a palavra de Deus como deveríamos ter aproveitado, ou não vivemos da palavra de Deus como deveríamos ter vivido. E Deus hoje nos concede uma nova oportunidade para vivermos a palavra de Deus. Aqui nos vai falar, na primeira leitura, do profeta Jeremias, que o povo estava vivendo situações de calamidade, de guerra. E aí Jeremias vai levar ao povo a uma esperança, porque ele diz que vai acontecer, da casa de Davi vai nascer a semente da justiça, ou seja, da casa de Davi surgirá o rebento, surgirá Jesus, que desta casa brotará frutos de alegria. E aí chama essa leitura para nós
a vivermos uma justiça que provém, que é oriunda da alegria do coração de Deus. Por isso, o Senhor é a nossa justiça, porque nos diz aqui a leitura do profeta Jeremias: em Jerusalém terá uma população confiante, diz aqui o texto. Este é o nome que servirá para designá-la. O Senhor é a nossa justiça. Olhar para Jesus e ter esperança, olhar para o Cristo e ter um novo amanhecer, nova esperança. Por isso a carta de São Paulo aos Tessalonicenses vai nos convidar a vivermos a profundidade de um amor. Diz assim: o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos para com vós. Que assim Ele confirme os vossos corações numa santidade direta e perfeita aos olhos de Deus. Amados, que liturgia é essa que nós vivemos, mas que não nos transforma? Porque quando eu vou à missa, eu não posso sair dessa celebração eucarística da mesma forma que entrei. Porque se eu saio da mesma forma que eu entrei, eu não vivo o que? A liturgia. A liturgia que nós celebramos nos leva à esperança, porque a liturgia toda vai voltar-se para o centro. Por isso o altar fica sempre no meio, porque por isso o altar é o lugar mais visível. O altar fica no centro, no meio. Então a liturgia nos leva a vivenciar uma outra história a partir da nossa história. O que o padre está tentando dizer? Há como se fosse dois mundos: um mundo dentro da igreja e um mundo fora da igreja. Então, o mundo dentro da igreja, que tem a Sagrada Liturgia, que tem a Santíssima Eucaristia, a Palavra de Deus pregada e anunciada. O mundo de dentro tem que nos fazer, ao entrarmos no mundo de fora, contaminarmos, de modo que essa liturgia nos tem ensinado. Por isso o apelo da Palavra de Deus para nós hoje, por isso o apelo vai nos levar a essa profunda experiência que nós temos deixado sucumbir-se. E vai nos falar o Santo Evangelho: naquele tempo disse o Senhor Jesus aos discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. A terra, as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo. Imagina um homem desmanhando. Estranho, né? Imagina um homem desmanhando de medo. O que quer mostrar aqui para nós? Quer mostrar que o Senhor está vindo. Está vindo. A vinda do Senhor, a chegada do Senhor será tremendo. Será um dia tremendo que nós não conseguimos nem imaginar. Porém, esse dia tremendo vai ser o dia que o Senhor virá com poder e glória, não mais para ser julgado por nós, não mais, mas para definir a nossa vida. Quem é dele estará com ele, quem não é dele ficará fora. Ele vem restaurar essa terra.
para nos mostrar a beleza que Deus é. Então nós somos motivados pela esperança. O grande problema nosso é que nós fazemos daqui de dentro o que se acontece lá fora. Aqui dentro entre nós há disputa, aqui dentro entre nós há quem queira ser o melhor, aqui dentro entre nós há quem olha para o outro de cima embaixo, aqui dentro entre nós há quem não perdoa o outro, porque se nós trazemos o que tem lá fora para dentro, corrompemos toda a nossa experiência com Deus, corrompemos, e aí vivemos uma liturgia fake, palavra bonita, né? Fake, ou seja, uma liturgia mentirosa. Ontem eu fui celebrar um casamento muito bonito, e aí eu fui na festa, né? E aí eu vi o bolo lá, eu gosto de ver bolo, gosto. Aí eu fui lá no bolo e fiquei olhando para o bolo e disse assim: é de mentira ou é de verdade? É fake ou é de verdade? Olha, um bolo nos engana, né? Aí eu fui assim atrás do bolo, discretamente, né? Fui atrás do bolo e dei um toque assim no bolo, assim, para ver se era de isopor, para ver se era de verdade, né? E não é que era de verdade, ainda bem que eu não furei, né? O bolo, né? Era de verdade, discretamente. Nós precisamos ser de verdade. Essa liturgia de hoje, que estamos celebrando o novo ano, um ano litúrgico, deve ser um ano da nossa vida. Nós damos mais atenção ao ano civil do que ao ano religioso, o ano litúrgico. Aqui está o nosso problema, porque a nossa vida não é uma liturgia lá fora. A nossa vida precisa ser uma liturgia aqui dentro e lá fora. O que há de mal lá fora não pode acontecer aqui dentro. Dizia Jesus: entre vós não pode ser assim. Então nós somos provocados hoje a nos questionarmos se nós somos de verdade cristãos católicos ou não. Todo batismo que eu celebro, eu falo da Virgem Maria. E aí eu falo para as pessoas: a Virgem Maria, mãe de Jesus. Aí eu encho a bola dela, né? E ela é, né? Ela é maravilhosa. Aí eu pergunto para as pessoas: a Virgem Maria nos salva ou não nos salva? A resposta: salva, salva. Aí eu digo: não, Maria não nos salva. Não é isso que a nossa igreja ensina. Aí eu digo mais: vão virar protestante e vão falar mal de Maria, porque falam o que a igreja não ensina. Mas se vocês todos estão aqui, eu entendo que todos são católicos, mas como é que não conhece a sua liturgia? Como é que não conhece a doutrina da tua igreja? Há uma contradição em nós. Eu vejo os jovens leem, os adolescentes jovens, leram toda a saga de Harry Potter, leram tudo, mas quanto evangelho ele leu? Quanto evangelho nós já lemos? E nós lemos, agora tem outro aí, um novo aí, que eu não sei, que eu peguei até emprestado com o jovem, que eu quero ler para entender o que está acontecendo. E aí, já leu, padre, são 28 livros. Ué, nós temos 4 evangelistas, e leu todos. Então o que eu quero dizer, amados filhos, o ano será litúrgico novo, quando essa liturgia se faz carne na minha vida.
Eu não sou na missa um mero espectador, eu participo, eu me envolvo, a liturgia me envolve como um todo. E nós precisamos reaprender, e nós precisamos acolher a Sagrada Liturgia, nós precisamos reaprender a ser católicos. Por isso, Jesus dizia aqui para nós: tomai cuidado com os vossos corações, não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez, das preocupações da vida, e se esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha. Uma armadilha. Quando é que Jesus virá? Ninguém sabe. Mas como Jesus quer te encontrar, ou melhor, como você quer encontrar com Jesus? De que modo? De que modo? A gula, a embriaguez, as preocupações da vida, ou seja, nós damos mais atenção às coisas que nós queremos do mundo do que às coisas que nós precisamos do céu. Nós precisamos de trabalho? Sim. Porém, precisamos primeiro de quem? De Deus. Então nós vivemos uma vida fake, uma vida de cristãos mentirosos, que está na igreja, mas a igreja não está em nós. Nós precisamos que essa igreja esteja em nós. Nós precisamos que essa palavra se faça verdade. Nós precisamos. Por isso, precisamos perdoar, porque a igreja de Cristo está em nós. Precisamos fazer o bem, por quê? Porque a igreja de Cristo está em nós. Precisamos amar, por quê? Porque a igreja de Cristo está em nós. A palavra anunciada, a palavra pregada, a Eucaristia distribuída para a nossa santidade, para que cada dia mais nós sejamos homens e mulheres com outro olhar. É preciso amar a Sagrada Liturgia, é preciso fazer que este ano, esse novo evangelista, nos evangeliza com a sua palavra, nos ajude a experimentar o mesmo Jesus que ele experimentou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.